pensando nos recursos e saber, bom, recurso X para a situação Y, recurso A para a situação C, e assim sucessivamente. Então, eu não sou pega, de repente, de surpresa, como se diz, porque surpresa não é, né? É mal planejado, muitas vezes. Mas a gente chama de, nossa, eu fui surpreendido. Não, foi mal planejado. E se foi mal planejado, tem um custo. E qual é esse custo? Como é que eu vou perceber esse custo aí quando se fala em estratégias que não foram, digamos ali, bem-sucedidas? E a grande questão é que quando não é bem-sucedido, eu vou buscando culpados. Ah, não aconteceu porque fulano, porque Beltrano. Não, na verdade não aconteceu porque você não planejou de uma forma eficiente, eficaz, alguma coisa que aconteceu que falhou. Então isso falhou lá no início, na questão ali de desenvolver estratégia. Então vamos lá, pensar em diferentes abordagens. O que eu já fiz, eu já tenho ali um certo modelo, que nós chamamos muitas vezes ali daquela caixinha de ações, de soluções, que eu já conheço. Os resultados, os possíveis resultados, as falhas, as questões que poderiam ser revisadas, poderiam ser revistas. E estas questões serem revistas, elas são muito importantes você fazer, e aí nós já falamos aqui em algum momento, mas vale a pena retomar, a avaliação. A avaliação de desempenho ela deve ser muito certa, muito coerente. E a autoavaliação, onde foi que eu poderia ter sido melhor? E não vamos usar aqui o termo onde foi que eu falhei. Não, onde eu poderia ter sido melhor? Se eu tivesse usado uma estratégia diferente, se o recurso destinado para tal ação fosse diferente, como é que seria o resultado final? Como é que teria sido esse processo? Então eu tenho que considerar os recursos, mas eu tenho que ter flexibilidade. Por que eu falo em flexibilidade? Porque eu tenho que saber das minhas possibilidades. Eu tenho que contar o meu lado emocional. Eu tenho que contar o meu lado profissional, a minha responsabilidade. Então eu estou falando de pessoa, humano. E nós somos perfeitos? Nós somos infalíveis? Óbvio que não. Por certo que não. Graças a Deus, somos passíveis de ajustes e pontos a serem melhorados durante toda a nossa vida. Então, quando a gente coloca ali, considerar recursos, eu tenho que colocar que recurso? Recurso de tempo, o dinheiro e as habilidades. Então, tempo, quanto tempo eu vou dedicar, e não é gastar, é dedicar a tais estratégias. Quanto de recurso financeiro eu vou utilizar? E aqui, vale lembrar, no vídeo anterior eu falei de cursos. Cursos, eles não são baratos, eles vão te levar um custo financeiro considerável se você for procurar um curso que realmente te traga uma especialização para que te leve a tornar-se um pouco mais competitivo no mercado. Então eu tenho aí, nessa avaliação, eu tenho que pensar, considerar os meus recursos ali. Então, voltando, o meu tempo, o dinheiro a ser investido e as minhas habilidades. As minhas habilidades, elas são amplas aí. Não são habilidades somente do fazer, do realizar, mas são habilidades de gestão do tempo, inteligência emocional, saber ter essa gestão do tempo e saber fazer a avaliação e os ajustes necessários. Ou seja, eu vou me avaliando constantemente, mas para ter uma avaliação constante e buscar esses ajustes, eu devo ter colocado ali uma certa flexibilidade. Por quê uma certa flexibilidade? Porque eu não vou deixar as minhas estratégias de uma forma muito engessada. Falando já disso aqui em algum vídeo, sobre pontos na organização que devem ser flexíveis. A avaliação de desempenho, as estratégias para um determinado plano de ação, eles devem ser flexíveis porque você vai avaliando durante todo o tempo. E você tem lá recursos.
recursos materiais, recursos financeiros, recursos, até o próprio tempo é um recurso. Então, quando eu não coloco de uma forma muito rígida, essa flexibilidade acaba me ajudando, porque é o momento de eu falar, opa, eu preciso rever. Eu acho que e essa avaliação ela é constante. Então, eu vou ser flexível porque vai haver um processo contínuo de avaliação das minhas metas, se elas estão acontecendo de uma forma aceitável. E veja, se eu estabelecer metas inatingíveis, o meu grau de frustração e desmotivação, ele é fato. Ele vem forte. Nossa, eu não consegui, aí você vai desanimando. Mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Flexível. Até onde eu posso ir? Meu objetivo é, esse exemplo que eu citei no vídeo, assim, eu quero eliminar 5 quilos. Em quanto tempo? No primeiro semestre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu vou fazer atividade física, eu vou buscar uma qualidade de vida, vou melhorar o meu sono, e nessa reeducação alimentar eu vou ter mais flexibilidade para cuidar de mim. Então eu estou buscando ali o autocuidado, e esse autocuidado me leva a um processo motivacional maior e, por consequência, nessas estratégias também. Só que esses ajustes que nós estamos falando que é necessário fazer na organização quando se fala em plano de ação, processo de avaliação contínua, nessas metas a serem alcançadas, ela também é vista nesse desenvolvimento de estratégia. Por quê? Porque eu vou fazendo um monitoramento e vou fazendo os ajustes. Nossa, isso aqui não deu muito certo. Poxa, eu poderia ter usado uma outra estratégia. Eu acho que eu fui muito inflexível. Ou eu acho que eu fui flexível demais. Eu acho que a minha avaliação com fulano poderia ter tido um retorno melhor se eu agisse de forma X, Y ou Z. Ou a resposta que eu esperava do meu superior não foi como o próprio nome diz, eu esperava. Não foi a que eu imaginei. Ótimo, vamos trabalhar resiliência, vamos trabalhar aí os ajustes para que essa resposta que não tenha sido tão a contento, então veja, da expectativa que você tinha, e expectativa é algo que eu coloco lá na frente, não quer dizer que eu seja real. E aí toda expectativa me gera ansiedade, me gera o quê? Frustração. Então aí é o momento que eu tenho que, nessa flexibilidade, trabalhar com pontos a serem elaborados, mas de uma forma que eu possa estar fazendo ajustes, indo e voltando. Bom, agora é o momento de puxar um pouco mais o freio, agora é hora de soltar, agora é hora de ir para cima com esses cursos todos que eu fiz, esses treinamentos, essas palestras, enfim, ou não vou usar tudo de uma vez, no momento adequado. Então isso significa que eu estou fazendo um processo contínuo de avaliação. No próximo vídeo nós vamos falar de criação de plano de ação e de monitoramento de ajustes. Então eu vou deixar uma reflexão aqui. Nesse desenvolvimento de estratégias, faz sentido para você que as estratégias elas são muito bem-vindas na nossa vida pessoal e profissional e que elas acabam conversando uma com a outra, porque não existem duas pessoas. Existe uma pessoa que ela tem o lado pessoal e o lado profissional. Como é que fica para você esses pontos que nós colocamos aqui? Faz sentido? Você acredita que a ansiedade pode atrapalhar em algum momento? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.